Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai aprender um pouco sobre cônicas. Então vamos lá, definição. As cônicas, elas são originadas da interseção entre um plano e um cone ou um duplo cone. Então aqui, se você tiver esse plano passando pelo cone transversalmente, mas pegando aqui a base do cone, você tem uma parábola. Se for paralela à base do cone, você tem uma circunferência. Se for transversal também, mas ao invés de pegar a base aqui do cone, você pega a lateral aqui, a geratriz, você tem uma elipse. E se você cortar perpendicularmente a base, você tem a hipérbole. A gente vai começar então falando, a gente já falou da circunferência na aula passada, e agora a gente vai falar sobre elipse. Então, assim, para a gente lembrar das características da elipse, vamos entender como que ela é criada. Então, você pega dois pregos, e aí você pega um lápis e um barbante. Você amarra a ponta do barbante no primeiro prego, dá uma volta no lápis e amarra a ponta que ficou sobrando do barbante no outro prego. E aí você vai pegar e fixar esses dois pregos. E você vai pegar e girar esse lápis em volta desses dois pregos. E aí você consegue fazer uma elipse. Então, qual a ideia? A ideia aqui, a soma das distâncias do lápis para o prego 1 e prego 2, ela fica constante em todo momento. Então, assim, por quê? Porque você não está aumentando o tamanho do barbante, a distância aqui ela é materializada pelo barbante. Então, você não está aumentando o tamanho do barbante, você não está diminuindo, você não está esticando. Então, ele permanece intacto o tamanho dele. E aí, quando você faz, né, quando você percorre com o lápis, você consegue pegar, então, todos os pontos que tem essa característica. E aí a gente consegue visualizar melhor aqui, ou então vocês podem procurar vídeos no YouTube também. Que é assim, ó, aqui nesse ponto P é onde estaria o lápis, e F2 e F1 seriam os pregos. Então, se você girar por toda essa linha que está aqui, todos esses pontos, eles têm essa característica, que é a distância do P até F1 mais a distância de P até F1 mais a distância de P até F2, ela é constante. Então, é isso que está falando bem aqui, e é assim que a gente consegue construir uma elipse. Então, vamos para alguns elementos principais aqui da elipse. Então, F1 e F2 são os focos, C é o centro da elipse, 2C é a distância focal, então é a distância entre os focos. Então, C é a distância entre o foco e o centro da elipse. 2A é a medida do eixo maior e A é a medida do semi-eixo. 2B é a medida do eixo menor, B é a medida do semi-eixo menor. É a excentricidade, que é C sobre A. Excentricidade, ela tá sempre entre 0 e 1. Então, isso é bom para vocês lembrarem que é C sobre A e não A sobre C. Sei lá, vai que vocês se confundem. E o que diz essa excentricidade? O que essa excentricidade me fala? A excentricidade, ela basicamente mede quão mais perto essa elipse está de uma circunferência ou de uma reta. Por quê? Porque a excentricidade ela está entre 0 e 1, sendo que 1 é quando o C é igual ao A. E quando o C é igual ao A, quer dizer que não temos mais dois focos, e sim um foco que coincide com o centro, que é o quê? Se torna a circunferência, que é todos os pontos estão à mesma distância de um ponto dado. Então, quando o O é igual a 1, o C é igual ao A elipse vira uma circunferência.
E quando é igual a zero, é o quê? É quando a elipse colapsa em uma reta. Então, imagina, ela tem uma circunferência, imagina que isso aqui é uma circunferência, e aí ela vai virando uma elipse, e aí vai se achatando até virar uma reta. Então, essa medida do E, ela me fala quanto mais perto do 1, mais parecido com uma circunferência, quanto mais perto do 0, mais parecido com uma reta. E há uma relação bem importante que é A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Lembrando que A é a medida do semieixo maior, B do semieixo menor e C é a medida do foco ao centro. Então, como que a gente consegue tirar essa relação aqui? Então, aqui, ó, todo esse comprimento aqui, A1, A2, é 2A, né? Beleza. Só que esse ponto aqui é um ponto notável. Por quê? Porque esse ponto aqui faz parte da elipse, então a distância daqui para F1 e mais daqui para F2 é igual a 2A. Mas ele tem a propriedade importante de que quando a gente liga para F1 e F2, essa medida aqui, B2F2, é igual a essa medida B2F1. É formado aqui um triângulo isósceles. Então, se essa medida é igual a essa e a soma deles é 2A, então essa medida vai ser A e essa medida vai ser A também. Então, é dessa forma que a gente consegue achar que aqui é A. E aqui a gente já sabia que é B, e aqui a gente já sabia, que era C, e aqui a gente já sabia que era B. E aí, pelo teorema de Pitágoras, A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado. E aí que agora a gente vai ver a equação reduzida da elipse. Então, como que a gente faz para poder gravar, né? Se quando a gente bate o olho numa equação, se a elipse está deitada ou ela está em pé. É assim, ó. Se o semi-eixo maior, lembra que o A é ligado ao semi-eixo maior, não, se o eixo maior e o A está ligado ao eixo maior, estiver no eixo X, então o A vai estar embaixo do X. Se o eixo maior estiver no eixo Y, então o B. Não, pera. Se o eixo maior, que é o A, estiver no eixo Y, o A vai estar embaixo do Y. Entendeu? Então vamos lá de novo. Se o eixo maior estiver aqui, ó, no eixo X, o eixo maior é do A. Então o A vai dar embaixo do X. Se o eixo maior estiver embaixo do Y, então o A vai estar embaixo do Y. E aí aqui embaixo é só para poder a gente lembrar que muitas vezes as questões, elas têm o centro da elipse, ela vai estar no 0, 0, mas pode ser que não esteja. Então, é só fazer x menos x0 sobre a ao quadrado, mais y menos y0 sobre b ao quadrado. Aquela coisa que a gente já viu um pouco em circunferência. Então, é só isso, entendeu? Que você muda aqui. Em vez de ser x, é x menos x0 ao quadrado, sendo que x0 é a abscissa do centro e y0 é a ordenada do centro. Tá bom? Então, vamos agora para a parábola. Parábola é definida como conjunto de pontos que tem a distância até um ponto F, que é o ponto focal, igual a distância deste mesmo ponto até uma reta R. Então, assim, se você pegar um ponto aqui, e aí digamos que o foco está aqui, aqui a gente chama de foco. A distância daqui para essa reta, não necessariamente essa reta aqui, porque esse aqui está simbolizando o eixo X. Mas vamos dizer que a reta R é essa daqui. Então, a distância desse ponto para a reta R é igual à distância desse ponto para o ponto focal. Então, é exatamente isso que eu falei aqui. Você tem uma reta R que não é o eixo X, como está aqui. Esse eixo X aqui está apenas para poder... Porque a gente está trabalhando no plano cartesiano, então a gente tem que saber onde está o eixo X e o eixo Y.
Mas é uma reta R que você vai ver na questão quando eles estão falando, ou então você vai descobrir e tal. E aí, essa parábola, ela é dessa forma que você encontra. Você tem um ponto focal e você tem uma reta R aqui, e aí você tem que a distância desse ponto para a diretriz, essa reta chamada de diretriz, ela vai ser o mesmo desse ponto para o ponto focal, tá? E aí uma coisa interessante. Por que as antenas são chamadas de antenas parabólicas? É justamente por causa dessa propriedade. Porque se você imaginar que tá vindo aqui, ó, raios nessa direção aqui, eles vão todos convergir para o ponto focal. E aí você coloca o seu receptor de sinal, qualquer coisa assim, no ponto focal. Que aí você vai garantir que o máximo de informações vão chegar no seu receptor. Então é por isso que são usadas antenas parabólicas, tá? Então vamos lá, para os elementos da parábola. O V é o vértice da parábola, então é esse ponto aqui. E lembra que a gente já viu parábola em equação de segundo grau? E aí lembra que a gente achava o vértice, que era um ponto de mínimo ou de máximo, dependendo da concavidade? É exatamente a mesma coisa. Aqui, como ela tá dessa forma assim, o V aqui é um ponto de mínimo. Mas se ela tivesse virada para baixo, o V seria um ponto de máximo. Então é a mesma coisa. E aí é chamado de vértice da parábola. E aí a gente já falou do foco da parábola. Tem o P, que é o parâmetro ou coeficiente, é chamado normalmente de parâmetro, que é o quê? É a distância desse ponto F para a diretriz R, para a reta R. Então, a distância do foco para a reta R é P. E aí, diretriz, como eu já falei várias vezes, é o nome dessa reta aqui, que ela é extremamente importante para a construção da parábola, né? Porque sem ela você não constrói uma parábola. E aí aqui tem uma coisa interessante. Esse ponto V aqui é o vértice da parábola e, assim, ele faz parte da parábola. Então, as coordenadas dele têm que obedecer aos princípios da parábola. Então, se eu disse que qualquer ponto aqui dessa parábola ela está à mesma distância dessa reta R e do ponto F, então, aqui, ó, e como a gente já sabe que a distância de F a R é P, então quer dizer que V a F, então, do vértice ao foco é P sobre 2 e de V a reta R é P sobre 2. Então, a gente tem essa relação aqui, VF é P sobre 2, tá bom? E aí aqui a gente tem possibilidades de ver uma parábola. Então, lá, quando a gente estava vendo equações de segundo grau, função de segundo grau, a gente via normalmente assim, né? E era o quê? F de x igual a x ao quadrado, e aí vai. Então, só substitui f de x por y. E aí, você fica com as equações dessa forma. Então, quando você quiser lembrar, se ela, tipo, bateu uma fórmula de parábola, você identificou. E, ó, lembra que a fórmula de parábola, ela é desse jeito. Tem um termo elevado ao quadrado e o outro não está elevado ao quadrado. Porque na elipse e na hipérbole, como a gente viu, são os dois termos, x ao quadrado e y ao quadrado. Então tá, aí você viu lá, identificou que é uma parábola, mas não sabe se está para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Como que lembra? Primeiro, lembra que você já está cansado do Bhaskara da vida, equação de segundo grau, como é que é? F de x igual a x ao quadrado e tem mais os outros termos lá. Então, só uma coisa que eu lembrei aqui, lá era x ao quadrado mais 4x aqui, por exemplo, então aqui pode ter uns outros termos em função de x e não de x ao quadrado. Então, aqui poderia ser x ao quadrado mais 4x e tudo mais. Beleza, tá tudo certo. O grande lance é que o y não vai estar elevado ao quadrado, tá bom? O y vai estar como elevado só a 1 mesmo, tá? Mas aí, beleza.
Então, você primeiro identifica se o termo elevado ao quadrado é x. Porque se for x, você sabe que é daquele jeito que você estava vendo. Se esse termo aqui do lado, né, se o x ao quadrado, o x ao quadrado não, o termo que está aqui do lado, x ao quadrado. Se for positivo, é para cima, se for negativo, é para baixo. Mas se for o y que está ao quadrado, então ele é dessa forma aqui. E aí, se for positivo, é aqui para a direita, se for negativo, é aqui para a esquerda. E aqui é só para lembrar quando o vértice, né? Porque quando você tem a parábola, você não tem mais o vértice, você não tem mais o centro. Porque na elipse você tinha o centro, né? Aqui na parábola você não tem mais o centro. Seu ponto de referência agora é o vértice. Então, quando o vértice está deslocado, ele não está no 0, 0, essa é a fórmula que você usa. Então, ao invés de usar y, você coloca y menos o y de v e o x menos x de v, tá bom? Calma, é muita coisa, mas ainda tem exercício para a gente resolver para poder fixar um pouco o conhecimento. Não, eu achei que era exercício, mas é hipérbole. A gente ainda não viu hipérbole. A gente passou elipse, parábola e agora a gente vai ver hipérbole. Me confundi aqui. Então, vamos lá. A hipérbole. Então, na hipérbole, a gente volta para ter F1, F2, para ter um centro, mais ou menos como é na elipse. Então, vamos lá. Sendo dois pontos, F1 e F2 diferentes num plano, cuja distância entre eles é 2c, então continuo chamando de 2c a distância entre os focos. A hipérbole é o conjunto de pontos nos quais a diferença em valor absoluto das distâncias da F1 e F2 seja constante. Então, qual é o grande rolê? Se você tem um ponto aqui, tem um ponto P aqui, e você pegar a distância para F2 menos a distância para F1, isso vai dar 2A. E aí, se você pegar outro ponto aqui, calcular a distância para F2 menos a distância para F1, vai dar 2A também. Se você pegar aqui, e aí lembra que é o valor absoluto. Então, para você pegar o valor absoluto, você pega o maior menos o menor, para não dar negativo, né? Então, se você tem um ponto aqui e faz a distância para F1 e subtrai da F2, vai dar 2A também. Então, essa é a lei de construção da hipérbole. Se você pega um ponto genérico, faz a distância para um foco 1 e subtrai da distância desse P para um foco 2, essa subtração ela vai dar constante igual a 2A. Aqui tem um grande lance que o A ele é menor do que o C. Porque o C é de F até o centro, até o O aqui. Então, é todo esse caminho aqui. Todo esse aqui. O A, ele é como se fosse o vértice dessa curva aqui. Mas a gente não chama assim de vértice. Mas aí, o A, ele tá bem aqui. Então, o A é menor do que o C. E aí, a gente vai ter a... Não, eu falo no próximo slide. Então, pronto. A gente vai ter agora a relação de Pitágoras, que é C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, é só você lembrar que C é maior do que A agora. Então, tem que ser C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Tá bom? E aí, aqui, como é que a gente identifica, né? Onde é que tá o B e onde é que tá o A? O A, ele vai ser esse eixo que tá aqui e corta as curvas. O B é esse eixo aqui que tá no meio das curvas e não corta elas, tá bom? Então, a gente tem F1 e F2 que são os focos, a gente tem o O que é o centro da hipérbole, 2C que é a distância focal, 2A que é a medida do eixo real ou transverso, como eu falei para vocês, que corta as curvas, e 2B é do eixo imaginário. E C sobre A, ele continua como sendo a excentricidade, mas nesse caso aqui, como C é maior do que A, C sobre A dá maior do que 1, tá bom?
E aí, a excentricidade aqui, ela fala o quanto essas curvas elas estão fechadas ou abertas, tá? É isso que fala a excentricidade aqui. Gente, aqui tá parábola. Não é parábola, é hipérbole, tá? Eu esqueci de trocar. Então, vamos lá. Aqui, ó, lembra que o A é quando corta e o B não corta. Então, o eixo que está cortando aqui, ele está coincidindo com o eixo X. Então, o A vai estar embaixo do X. Aqui, o eixo que está cortando está coincidindo com o eixo Y. Então, o B... sempre quando eu vou falar o outro eu me enrolo. O eixo que tá aqui, ó, cortando, ele tá coincidindo com o eixo Y. Então, o A, ele vai estar embaixo do Y. E o eixo imaginário, que era o eixo do B, ele vai estar aqui coincidindo com o eixo X. Então, o B vai estar embaixo do X, tá bom? Então, lembra daquilo. O A é do eixo transverso que corta. Então, aqui vai estar embaixo do X e aqui vai estar embaixo do Y. E o B, porque é o eixo que é o eixo transverso que corta. E o B é o eixo imaginário. Então, aqui vai estar embaixo do B e aqui, embaixo do B, embaixo do Y. E aqui vai estar embaixo do X. E agora vamos para um exercício. Determine a equação reduzida da elipse, sabendo que um dos focos é F1, 0, menos 3 e que o eixo menor mede 8. Aqui, ele não falou, mas a gente vai considerar que o centro tá no 0, 0, tá bom? Essa questão, ela foi um pouco mal escrita, porque ela tinha que falar que o centro tá no 0, 0, porque se não tiver, a gente não poderia resolver dessa forma, mas vamos considerar que o centro tá no 0, 0. Considerando que o centro tá no 0, 0, então, o foco, ele tá aqui em 0 e menos 3. Então, é uma elipse, né? E aí, o foco, um dos focos tá aqui em 0 e menos 3. Ih, desenhei errado. X igual a 0 e y menos 3, tá vendo? Também tô desenhando errado. Ah, já ia desenhar errado de novo. É assim, na verdade. Porque o foco tá aqui, ó, em 0 e menos 3. É assim. Então, um foco tá aqui em 0 e menos 3. Então, o C, a gente sabe que é o 3, que é 3. Porque lembra que do centro ao foco é o C, que é metade da distância focal, porque a distância focal entre um foco e outro que é 2C. Então, do centro até o foco é C. E aí, como a gente sabe que o eixo menor mede 8, que é esse eixo menor aqui, então o B é igual a 4. Então, se a gente sabe que o B é igual a 4, C é igual a 3, a gente tem a relação fundamental da elipse, relação notável, na verdade, da elipse, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, o A é igual a 5. E assim a gente pode escrever a fórmula. E lembra que aqui o eixo maior, ele tá coincidindo aqui com o eixo Y, então o A vai estar embaixo do Y. Então, que é 5, né? Então, vai ser y ao quadrado sobre 5 ao quadrado, mais x ao quadrado sobre 4 ao quadrado, que é igual a 1. Tá bom? Então é isso, pessoal. Foram vários assuntos, é um vídeo bastante longo, mas espero que vocês tenham entendido. Tchau, tchau!